E chegou um dos dias mais importantes do mês. Sabe que dia é hoje? O dia do aporte. O aporte é sagrado, pois é ele que irá nos enriquecer no longo prazo. E o aporte é turbinado pelos dividendos. E se você possui fundos imobiliários, Taesa, Caixa Seguridade, Isa Energia e outros ativos, o seu dividendo será turbinado. E chegou o momento de fazer o aporte e reinvestir esses dividendos. Na mesma empresa? Não necessariamente. A gente precisa reinvestir na melhor oportunidade. E sempre possuímos boas oportunidades. Na verdade, as oportunidades estão por todo lado. E acompanhe o andamento da nossa carteira e o reinvestimento dos dividendos. E vamos iniciar falando exatamente sobre os dividendos que entraram na nossa carteira durante o mês de janeiro. Um mês sensacional e fevereiro não será diferente, pois já possuímos diversas empresas com Datacom em aberto e pagamento previsto para o mês de fevereiro. Considerando fundos imobiliários, em janeiro de 2025 recebemos R$ 263,09 e um total de R$ 533,18 das ações. O destaque ficou com a Taesa, que nos entregou R$ 119,73 de dividendos e R$ 151,28 de JCP. Isa Energia, R$ 147,16. O mês de janeiro foi um dos maiores rendimentos que a gente já recebeu desde que a nossa carteira teve início. E sem falar desse rendimento da Caixa Seguridade, R$ 115. Vamos para a nossa aba gráfico de dividendos. Até o momento, já recebemos um total de R$ 13.225,51. A nossa carteira teve início em janeiro de 2023 e o resumo dos proventos está dessa forma. Do total, 62,7 veio de ações e um total de 37,3 de fundos imobiliários. A nossa meta para 2025 é alcançar uma média mensal de R$ 1.000, o que dá um total anual de 12 mil. Já recebemos R$ 1.187,40 e isso já está nos dando uma média de R$ 98,95. Já alcançamos 9,9% da nossa meta. Vamos descer aqui para a evolução dos proventos e observamos que a nossa carteira está no caminho certo. Considerando o mês de janeiro, em 2023 recebemos R$ 263,71, 2024 R$ 446,85, já em janeiro de 2025 R$ 796,27. Isso mostra que a nossa carteira está no caminho certo. Observando 2023, alcançamos uma média mensal de R$ 350,19, 2024 R$ 652,98 e em 2025 apenas no primeiro mês do ano, já alcançamos uma média mensal de R$ 98,95, que é o total anual dividido por 12. E agora vamos para o nosso gráfico de dividendos e a nossa carteira mostra que está no caminho certo. A nossa renda está crescente ao longo do tempo e, como eu citei, janeiro de 2025 foi um dos maiores rendimentos que a gente já recebeu até o momento, R$ 796,27, e esse rendimento só ficou abaixo de dezembro, agosto, maio e julho de 2024 e também agosto de 2023. Aqui está considerando ações e fundos imobiliários, e isso nos dá uma maior volatilidade. Agora, quando pegamos somente fundos imobiliários, é uma escadinha, nossa renda está crescendo de forma consistente ao longo do tempo. Agora, quando observamos somente ações, existe aí esses altos e baixos, até porque as ações não pagam rendimentos todos os meses e a nossa carteira mostra muito bem isso. Outubro e julho de 2024 não recebemos rendimentos e também outubro, julho e abril de 2023. Voltando para a nossa aba patrimônio, temos uma visão geral do nosso portfólio, saldo para aporte R$ 796,77, os rendimentos que entraram durante o mês de janeiro e o restante do mês anterior. Valor investido R$ 101.914,28, patrimônio R$ 103.822,71. Vale a pena lembrar que nesse valor investido está considerando o reinvestimento dos dividendos. Pois se a gente abrir a nossa aba aporte, observamos que a nossa carteira é composta por 87,1 aporte e 12,9 dividendos. Se a gente considerar somente aporte, 65 mil em 2023 e 24 mil em 2024. Considerando somente aporte, estamos com 89 mil reais. E vamos abrir aqui o ano de 2025, que será o nosso primeiro aporte do ano. Cadastrar aqui 2 mil reais e durante o mês de janeiro ficou dessa forma. Aporte 2 mil reais, dividendos 796,27, um total de 2.796,27 e a relação dividendo-aporte está em 39,8. A nossa relação dividendo-aporte está crescendo a cada mês.
Até porque os dividendos estão ganhando corpo no nosso portfólio. E após cadastrar o nosso saldo para aporte, a nossa carteira já mostra para onde precisamos direcionar o nosso aporte de acordo com a nossa alocação estrutural. Aporte para rebalanceamento. Os fundos imobiliários pedem 881,3 para alcançar a meta que estipulamos, que é 24%, enquanto o peso atual está 23,17%. Já as ações pedem um aporte para rebalanceamento de 2.039, meta 71%, peso atual 69,09%. E vamos iniciar com os fundos imobiliários. Vamos abrir aqui a nossa microalocação e observar os ativos que pedem aporte para rebalanceamento. O maior pedido de aporte está no VGHF11, de acordo com a meta que estipulamos, 1.041, e o segundo ativo, XPML11, 811,66, a meta 4%, o peso está em 3,24. E o nosso primeiro aporte será direcionado para fundos imobiliários. Abrindo a aba Fundos Imobiliários, vamos cadastrar aqui no XPML11 o nosso aporte do mês. Olhando o valor investido e cotação, todos os fundos imobiliários de nossa carteira estão no negativo. Vamos abrir aqui a coluna número 5, XPML11, cadastrar a data, tipo de ordem compra, a um preço de R$ 95,92, uma quantidade de 9 ativos. E o nosso aporte ficou dessa forma. 863,28, ficamos com 45 cotas do XPML11. Após realizar esse aporte, os fundos imobiliários ainda pedem 33,45. Vamos abrir aqui a nossa alocação estrutural. Como eu disse anteriormente, considerando preço médio e cotação, todos os fundos imobiliários estão no negativo. Está aqui o nosso preço médio e cotação. Agora, quando consideramos dividendos, a maioria positivo, mostrando a importância que os rendimentos têm. O nosso aporte foi direcionado para o XPML11, que alcançou a nossa meta, 4,05, e não pede mais aporte para rebalanceamento. Agora vamos direcionar o restante, esse saldo, para as ações. E o ativo que pede o maior valor de aporte é a Petrobras, meta 5%, peso atual 3,58, ela pede um aporte de R$ 1.520,98, e o segundo ativo que mais pede valor de aporte é a Caixa de Seguridade, meta 6%, peso atual 5,14, pede um aporte de R$ 915,11. E o nosso aporte será direcionado da seguinte maneira. Vamos abrir aqui inicialmente a Petrobras, que é o nosso ativo número 9, lançar a data, tipo de ordem compra, a um preço de R$ 37,13, uma quantidade de 35 ações, valor da ordem R$ 1.299,55, ficamos com 138 ações. E que saudade de comprar Petrobras na casa dos R$ 23,00, que foi o nosso primeiro aporte no dia 9/1/2023. Após esse aporte, vamos abrir a nossa microalocação, observar a Petrobras, meta 5%, peso atual 4,8, ela ainda pede um aporte de R$ 210,29, só que vamos direcionar esse restante de R$ 633,94 para a Caixa de Seguridade, que pede um aporte de R$ 917,74. Vamos arrastar para o lado, procurar a Caixa de Seguridade, que é o nosso ativo número 7, lançar aqui a data, tipo de ordem compra, a um preço de R$ 14,86, uma quantidade de 42 ações, e ficamos dessa forma, quantidade 411, a um preço médio de R$ 9,89, valor de ordem R$ 624,12. Você não precisa ficar ancorado nos preços anteriores. Observem que a nossa primeira compra na Caixa de Seguridade foi a R$ 8,10. E realizando diversos aportes durante os anos, o nosso preço médio ainda está na casa dos R$ 9,89, considerando somente preço médio e cotação, estamos com uma alta de 50,4%. Só que voltando para a aba patrimônio, observamos que os dividendos estão fazendo a diferença, pois considerando preço médio e cotação, estamos com 50%, como eu mostrei anteriormente. Agora, considerando os dividendos, estamos com 69,18, mostrando a importância que os rendimentos têm. Peso atual 5,71 e ela ainda pede um aporte de 305,83 e a gente não precisa ter pressa. A gente irá rebalanceando a nossa carteira aos poucos com os novos aportes, com o reinvestimento dos dividendos. Bolsa de Valores não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. E olhando a nossa carteira de ações, estamos com 10,22, considerando dividendos 22,2%. Já a carteira de fundos imobiliários 17,8%, com dividendos menos 2,08%. Lembrando que aqui estamos contabilizando valor investido com reinvestimento dos dividendos e patrimônio. Muita gente irá te mostrar a rentabilidade da carteira mostrando a oscilação mensal. Aqui estamos mostrando o que aparece
da sua corretora. Pois se a gente considerar essa oscilação mensal, a nossa carteira está com mais de 30%, até mesmo os fundos imobiliários estão no positivo. Considerando a oscilação mensal que todo mundo olha e te mostra, estamos com uma rentabilidade muito acima do Ibovespa e também do CDI. Só que essa rentabilidade mensal, a variação, vamos imaginar aqui, sua carteira subiu 10% em um mês, caiu 3% no outro, subiu 3% no próximo. Muita gente irá te mostrar isso em uma carteira com uma rentabilidade de 100%, 80% em um período X, só que você precisa observar o valor que efetivamente está entrando no seu bolso e essa rentabilidade mensal não irá te mostrar isso. Por isso eu gosto de fazer esse acompanhamento com a planilha aqui do canal, mostrando o valor investido considerando reinvestimento dos dividendos e também patrimônio, como eu mostrei anteriormente na aba aporte. Descendo aqui, se a gente fosse considerar aporte, estamos com 91.272, dividendos 13.225, um total de 104.498,13, uma relação dividendo-aporte de 14,4%. E isso pouca gente irá te mostrar. E você já realizou o seu novo aporte? Reinvestiu os dividendos? Você não pode dormir no ponto. Recebeu os dividendos, a gente coloca para trabalhar. Esse dinheirinho irá gerar novos dinheirinhos, esses novos irão gerar novos e logo a gente terá um exército trabalhando a nosso favor. No início, os dividendos pagam um cafezinho, logo ele estará pagando o seu almoço. De repente, ele está pagando uma conta de água, de energia e ao passar do tempo, com muita disciplina, aportes, reinvestimento dos dividendos, ele estará pagando todas as suas contas, te dando uma tranquilidade financeira. Não se esqueça que essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo. Muita gente tem dúvida, e se você acompanha o canal, você observou que não existe mágica. Nossa carteira irá crescendo aos poucos, em alguns momentos a rentabilidade está lá em cima, logo ela sofre uma queda, e assim, entre altos e baixos, o patrimônio está sempre crescendo. E é nas quedas que a gente encontra as melhores oportunidades. E nesse momento a gente não pode ficar de fora. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Não se esqueça que deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário é de graça. Para você não custa nada, agora para mim, para a senhora bombeiro, para a bombeirinha e o bombeirinho investidor que já está quase saindo do forninho, fará a diferença. Um abraço a todos e bons investimentos.